japa. Arigatou, sayonara. Gente, não sei por que as pessoas adoram fazer isso. A gente tem que ficar ouvindo as pessoas falar a palavra aleatória em japonês na rua. Sushi, temaki. Pra quê? Quer mostrar que você sabe falar coisas em japonês aleatória? Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês têm que parar de fazer essas coisas, que é chato. Pra pessoa, ela vai ter feito isso uma vez e suave, mas eu vou acabar ouvindo isso várias vezes. Vocês ficariam chocados em saber que realmente isso acontece muito, ainda mais pra quem é de cidade de interior, cidade menor. Eu nasci em cidade de interior. Uma vez eu tava andando na rua, parei, comprei um pastel, passou duas meninas. Olha, uma chinesa comendo pastel! Tava rachando o bico. As meninas estavam rindo como se não houvesse amanhã. E eu fiquei tipo assim, caramba, eu sou algum tipo de animal no zoológico? Sabe quando você vê um animal assim e ele tá, olha, ele tá comendo, que fofo! Gente, eu sou um ser humano. E às vezes a gente fica, nossa, sabe? Às vezes dá vontade de realmente dar um karatê na pessoa. As pessoas adoram perguntar, ai, você luta Kung Fu? Que da mesma forma que elas não são obrigadas a saber capoeira, eu não sei Kung Fu. Sempre tem alguém que vai perguntar, ai, mas você come cachorro? Que pergunta é essa? Quando que vocês vão entender que a gente é brasileiro? Como feijoada, entendeu? Por muito tempo tive raiva de ser uma pessoa asiática. Queria quebrar esse estereótipo que as pessoas tinham. Pessoas que têm olho puxado nem sempre vão saber falar a língua. Muitos japoneses, quarta, quinta geração já não sabem falar a língua, exatamente porque não quis aprender, talvez porque sentiam vergonha, não sentiam necessidade de manter um vínculo com a própria cultura e acaba perdendo. Eu não era essa pessoa boa em matemática. O quanto isso afeta psicologicamente nas nossas vidas. Nem eu sabia que eu podia sofrer racismo. Pessoas falam de asiático, só falam de coisas boas. Mito da minoria modelo. Vocês podem ver melhor no canal do Bambu, que procura ver coisas que sai da sua bolha às vezes. Às vezes é bom, é importante, porque a ignorância vem da falta de informação. Então tem aquele pessoal que adora, não, mas é tudo a mesma coisa, sabe? A gente tem que explicar. Não é tudo a mesma coisa. Japão, Coreia, Indonésia, Hong Kong, Taiwan, Índia, muitos. Aí já passa da ignorância, porque você tem a informação, eu estou te passando a informação de que não é tudo a mesma coisa, então você está escolhendo se passar de burro. Não tem porquê você continuar querendo se passar por uma pessoa burra. É tão simples. Tentar ter um pouco de empatia por outros seres humanos, pessoas que têm mais facilidade para ter empatia. Ela sabe se colocar no lugar do outro e às vezes sabe que se você não consegue se colocar no lugar do outro, você tem. É aprendível. Empatia é aprendível. Eu mesma aprendi a ter empatia. Como se aprende a ter empatia? É muito fácil tentar se imaginar no lugar do outro. Às vezes você precisa parar pra pensar um pouco. E às vezes, além de você pensar, chega num momento que você realmente não consegue. O máximo que ele pode fazer é tentar entender. Pô, não tem nem como eu imaginar como seja isso. Então não tem por que você julgar que você sabe. Não é uma questão de ficar julgando, comparando o sofrimento de uma minoria com a outra, mas entender que sofrimento ainda é sofrimento. Porque o que para uma pessoa é um sofrimento pequeno, para a pessoa é o maior sofrimento, é o sofrimento master que ela tem. Não podemos julgar ninguém, porque quando você julga, 5 dedos volta apontando pra você. que todo mundo tem um papel nisso, todo mundo tem um papel a ser, contribuir aqui, porque as pessoas ficam fazendo piadinha de asiático, percebe que às vezes se você, assim, meio que falar que, cara, isso não foi legal, isso foi babaca, tipo, não teve graça, já fez uma diferença enorme, uma sementinha foi plantada na cabeça daquela pessoa e ela vai pensar melhor antes de chegar de novo em outras pessoas de descendência asiática e falar coisas
que, de novo, repetindo, às vezes pra você parece besteira, pra uma pessoa que vem escutando a vida toda é muito grande. Me fez querer por muito tempo ser uma pessoa loira, de cabelos ondulados e olhos claros. Asiáticos têm essa imagem de ser passivo e tá tudo bem, mas não tá. Pode ser que para as gerações passadas realmente estavam tudo bem. Nunca fomos de botar a cara, mas isso está sendo possível cada vez mais agora com essa era digital, uma revolução. Então eu acredito que dá pra gente ser visto que nem gente. Por muito tempo eu achei que isso era um problema meu, eu achei que isso era um problema que eu tinha que aguentar. Ouvir piadinha de abre o olho e ok, sabe, ri junto, porque achei que era a única coisa que podia ser feita, mas não é. Sabendo que tem mais gente que se incomoda com isso, você podendo compartilhar suas experiências, você entende que não é um problema só seu. Fica mais fácil de você lidar com o problema. Você não sabia que era um problema, eu não sabia que era um problema, que dava pra ser feito alguma coisa. Nós estamos começando a ter a cota de asiático para ter representatividade na TV, mas ainda a forma que somos colocados é dar o cubo mágico pra eles. O meu pai sempre falava muito desde pequeno que não era pra eu assistir televisão, que assistir televisão é uma lavagem cerebral. E eu não entendia por quê. Porque as outras crianças assistiam televisão e assistiam desenho. O que pode ser uma coisa ruim, sendo que todo mundo tá fazendo. Mas hoje eu entendo essa questão de lavagem cerebral. Vou dar um exemplo de uma piadinha que eu acabei ouvindo. É coisa que vem e leva seu arroz embora e conserta seu celular. Gente, que absurdo! Que absurdo! Por muito tempo as pessoas acham que não, eles não ligam. Estamos aqui, ó. Como eu disse, a ignorância vem da falta de informação. Agora que você sabe e dá pra você falar pras pessoas que sim. Teve uma época que era ok fazer piadinha com tudo, porque brasileiro é assim, brasileiro é zoeiro. Eu entendo que brasileiro é ser zoeiro, mas tem que entender que realmente tem certas coisas. Não dá pra você zoar porque você não sabe o quanto causa de sofrimento pra outra pessoa. Então, sabendo que você gera esse sofrimento, por que você vai continuar causando sofrimento a uma pessoa? Sofrimento é passar fome, não sei o que. Gente, não dá pra medir sofrimento. Esses tipos de problema às vezes pode causar depressões muito fortes na pessoa, sabe? Problema de identidade. A gente está só começando a se entender como todo mundo. Por exemplo, descendentes de italianos, filhos de alemães. Você passa por eles não falam nada, você nem vai perceber, você nem vai saber. Eu, que nasci aqui no Brasil a vida toda, eu vou receber comentários chatos, que eu acredito que podem ser evitados. Quanto mais pessoas souber do quanto é chato, mais vai acabar. Temos que lutar por isso, porque se nós não fizermos, nós asiáticos não fizermos, ninguém vai fazer por nós. E assim é como tudo na vida. Então eu tô lutando por isso porque é algo que afetou a minha vida fortemente. Eu estou falando uma coisa assim que afetou muito a minha autoestima, que é um assunto do meu próximo vídeo. Não percam. Então, gente, é mais pra conscientizar, colocar na cabeça de vocês que os asiáticos são pessoas normais, que fazem coisas normais. Então não esqueçam de deixar um comentário embaixo se vocês conhecem algum asiático. Dá um like para mostrar o seu apoio. Se inscrevam para não perder o vídeo. Quando eu postar o vídeo, você vai fazer receber a notificação do meu vídeo. Em primeiríssima